tão grande em Israel. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A fé é mesmo o fundamento do edifício todo da nossa vida espiritual e da nossa salvação. Sem a fé, diz São Paulo, ninguém pode agradar a Deus. E, de facto, nós vemos quando uma alma, pela primeira vez, apresenta-se na porta da igreja para receber o sacramento do batismo. A primeira pergunta que se faz, que diz à Igreja de Deus, a resposta no rito tradicional é a fé. Com mais para frente, quando a gente já entra na segunda parte da cerimónia, ainda a Igreja vai entregar o credo, ou seja, a profissão de fé, para essa alma, esse catecúmeno que está a ser instruído em vista do batismo. E justo antes de receber o sacramento propriamente dito do batismo, ainda a Igreja exige do batizando uma profissão de fé. Creis em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Creis em Jesus Cristo, o seu Filho único, etc. E então, o batizando está ainda à beira da pia bautismal, pois a confessar a fé. Então a gente vê que realmente a fé é como os alicerces de toda a nossa vida espiritual e da nossa salvação. Porquanto, obviamente, tem uma importância maior do que todas as outras virtudes nesse sentido. Assim como os alicerces, se calhar não são as partes mais nobres em si da casa, mas, no entanto, condicionam eles, sim, toda a construção da casa. Mesmo os cimentos, as fundações, vão decidir se a gente pode edificar muito ou pouco, muito alto, ou de determinada maneira, condicionar o resto da construção do edifício. Então, nossos tempos que, evidentemente, conhece uma crise muito grave, o demônio lembrou-se de atacar, não como antes, as heresias que houve durante 20 séculos da Igreja, negavam que a divindade de Cristo, que a sua humanidade, que Nossa Senhora é isto, que etc. Não verdades pontuais, assim, que mesmo negando uma dessas, a gente perde a fé, muito bem. Mas o demônio, nestes tempos, que são os últimos, lembrou-se de inventar a heresia perfeita, ou seja, a que vai arruinar de uma vez, pois toda a fé, não apenas num elemento de fé, num ponto, assim, mas mesmo na natureza própria da fé. Por isso que, frente a esse modernismo, que é o nome mesmo dessa heresia perfeita, é preciso termos muito claro que é o que a gente entende por fé católica e que é o que o modernista entende pela fé. Porque as palavras vão ser as mesmas. No entanto, a realidade que está debaixo dessas palavras não é a mesma. Por isso há uma engana muito fácil de cair, pois nessa armadilha do demônio, de confundir a fé católica com a fé modernista. E vamos ver que são dois conceitos totalmente diferentes e irreconciliáveis entre si. Primeiro, a fé católica, porque obviamente é conhecer o verdadeiro para depois comparar com o erro. A fé católica define-se como uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas. Então temos primeiro isto, uma adesão da nossa inteligência. Ou seja, a fé é um acto intelectual primeiro. Ou seja, que é um acto da nossa inteligência, que faz a diferença entre nós e os brutos, ou seja, os animais desprovistos de razão, precisamente. A nossa inteligência, a nossa vontade é o que, primeiro do que nada, nos distingue dos animais brutos que não têm uso dessa razão. Então, a fé, obviamente, é um acto sumamente humano, ou seja, que é o acto da nossa faculdade mais perfeita, que nos faz semelhantes a Deus, que é mesmo a inteligência. Uma adesão da inteligência, porque aquilo é a palavra de adesão da inteligência. Quando a inteligência está frente a uma verdade evidente, natural, pois 2 mais 2 são 4, pois não precisa aderir a esta verdade. Porque a verdade 2 mais 2 são 4 necessita a nossa inteligência e a nossa inteligência é capaz, naturalmente, de compreender isto.
Então, não faz falta uma adesão, ou seja, um acto da vontade, sim, para mover a inteligência a acreditar nisto, porque é evidente. Sim, quando se digo mais uma verdade evidente, o todo é menor do que a parte. Bom, uma vez que a gente percebeu que todo é como a parte, bom, é evidente que o todo de uma coisa vai ser maior do que uma parte desta mesma coisa. Bom, são princípios que são naturalmente compreensíveis, porquanto eu não necessito aderir com a minha inteligência, não necessito que a vontade obrigue, de alguma maneira, a inteligência a aceitar aquela verdade. No acto de fé, temos uma moção da vontade, porque a inteligência vai apresentar aquelas verdades que são sobrenaturais, que, porquanto não são de todo acessíveis à nossa inteligência, que há um Deus, sim, que existe Deus e que há um só Deus, são verdades que os filósofos tenham encontrado antes, inclusive, da revelação cristã. Mas que haja um Deus em três pessoas já é um mistério sobrenatural. A Santíssima Trindade não é acessível à nossa inteligência sem a ajuda da fé. Porquanto, o que vai acontecer? Deus vai aperfeiçoar a nossa inteligência, elevando-a de tal maneira que seja capaz de atingir verdades que não são naturalmente acessíveis à nossa inteligência. E então a inteligência vai ter de se deixar aperfeiçoar e a vontade vai ter de provocar aquela adesão. Eu acredito, porquê? Porque acredito na autoridade de Deus que se revela. Então, não tenho a evidência, ninguém tem a evidência que há um Deus em três pessoas, sim? Mas eu quero acreditar nisto, porque Deus está a me dizer. Então, vou confiar nessa revelação de Deus, nessa autoridade de Deus se revelando. Porquanto, mesmo que não tenha a evidência que posso ter quando estou a considerar que 2 mais 2 são 4, no entanto, a adesão é algo muito mais forte, muito mais perfeito, sim, que é aperfeiçoar a minha inteligência, porque chegamos a conhecer, de alguma maneira, ainda seja, embora seja com certa escuridão, mas chegamos a conhecer verdades que em si escapam ao domínio da inteligência humana sozinha. Então, é muito importante isto de ver e relembrar sempre que a fé é um acto da nossa inteligência, não, como veremos depois, no modernismo, um acto dos sentimentos. Essa inteligência aperfeiçoada pela virtude teologal da fé vai se aplicar sobre um dado revelado, que também pode se chamar de fé, ou seja, o que nós acreditamos, mas é como o conteúdo, a matéria sobre a qual vai se exercer aquela capacidade da minha inteligência aperfeiçoada pela virtude de fé. O conteúdo é um conjunto de verdades objetivas, ou seja, que existem independentemente de se nós acreditamos ou não. Sim? Que há um Deus entre as pessoas, isso é desde sempre, vai ser sempre, que haja quem acredite ou que não haja mais ninguém, não importa. Essas verdades são objetivas e são extrínsecas. Será que nós não estamos nas coisas em Deus especialmente? Sim? Porquanto nós vamos receber de fora, digamos, é Deus quem se revela. Vamos ver depois. Deus se revela e nós aceitamos aquelas verdades objetivas. Os instrumentos da revelação são 2. A tradição, primeiro, porque é o mais nobre e o mais importante, e depois a Sagrada Escritura. São as duas fontes da revelação. Por que primeiro a tradição? Porque Nosso Senhor Jesus Cristo tem mandado os seus apóstolos para pregarem. Pode ver, o Santo Evangelho não diz lá, escrevam, não, ou seja, pregar. Ou seja, primeiro a palavra que está. E depois é propriamente a tradição que vai também nos dizer quais os livros inspirados da Sagrada Escritura. Porquanto eu não acreditaria, acho que São Jerônimo diz isto, não acreditaria na Bíblia, sim, se não fosse a Igreja a me dizer que esses textos são mesmo inspirados por Deus. Então a gente vê que está primeiro a tradição e depois a Sagrada Escritura. Não desvaloriza a Sagrada Escritura, mas tem uma ordem. São duas fontes, mas tem uma que é mais importante e mais digna do que a outra, que é mesmo a tradição. Tanto uma como a outra das fontes estão transmitidos para nós através do magistério da Igreja. O magistério da Igreja é aquela instituição que
feito por nosso Senhor Jesus Cristo, que deu para o Papa e a independência dele aos bispos, essa capacidade e essa missão de transmitir o depósito revelado. Mas a primeira missão, e a mais importante de todas, é mesmo isso. O que se espera de um ministro e que seja encontrado fiel, diz São Paulo. E cansa-se São Paulo de dizer para os discípulos dele, depois, de transmitir o depósito com fidelidade. E então, a missão que tem o Papa e os bispos desde 20 séculos até o fim do mundo é mesmo isso, a transmissão fiel da verdade revelada através do espaço e do tempo. Essa é custódia e depósito, diz São Paulo. Cuida, ou seja, custódia o depósito. Essa é a primeira missão que tem o Papa e os bispos, de conservar fielmente aquele depósito objetivo, entregado por Deus, para transmiti-lo para as seguintes gerações. Isso vem do passado, é pregado no presente e conservado e transmitido para as gerações futuras. Mas é a mesma verdade que está desde os apóstolos até o fim do mundo. Não há uma evolução do dogma, há uma explicação cada vez maior do dogma, porque a Igreja refere também, aplica a sua inteligência, a teologia é mesmo isto, de estudar aquela revelação, de discernir que é o que significa exatamente, para, digamos, não fugir do tema, ver o que é o que foi que a Igreja, em todo lugar e em toda época, acreditou a respeito de tal com a verdade, e de interpretá-lo e o mesmo senso e a mesma sentença, ou seja, segundo o mesmo sentido e a mesma sentença, diz São Vicente de Lerrans, pois que deu, já no século IV, pois aquele princípio de interpretação da tradição. Então, temos lá um resumo do que é a fé católica. Agora, se passamos à fé modernista, vamos ver que trata-se de algo completamente diferente. Para o modernista, a fé surge de um sentimento nascido da necessidade que a gente sente do divino. Pode ser com motivo de qualquer experiência na vida, especialmente, por exemplo, a gente perde um ser querido que morre. Então a gente sente que deve existir mais algo. Pode ser que o meu pai, o meu marido, não sei o quê, tenha desaparecido e já não esteja em sítio nenhum. Então, a partir deste tipo de experiências, que vão como acordar aquele sentimento religioso e aquela necessidade do divino, pois as pessoas vão tendo como um sentimento do que existe Deus, de que Deus é algo particular, alguma experiência que elas vão ter de Deus. E então, essas pessoas vão começar a refletir sobre o que diz aquele sentimento. Para mim, ou seja, são coisas que a gente ouve todos os dias, com pessoas que frequentam esta igreja oficial. Para mim, Jesus, não sei o quê, para mim, sempre isso. Ou tive uma experiência religiosa, não sei o quê, são palavras que constantemente estão a serem usadas. Porquê? Porque as pessoas, sem saberem, adquiriram essa mente modernista e acreditam que isto é ter fé. Por isso que o carismatismo é mesmo o maior expoente disto. É preciso cerimónias muito melosas, com músicas muito sentimentais, etc., para provocar a efervescência daquele sentimento religioso. Sim? Então, aquilo que se faz, a fé depois vai ser uma reflexão uma análise sobre aquele sentimento, para tratar de ver que é o que eu sinto e pôr palavras, digamos, sobre aquele sentimento religioso. E a teologia, para o modernista, é mesmo isso, uma análise do sentimento para tratar de organizar e de pôr palavras e nomes sobre as distintas coisas que eu estou a sentir. Porquanto, cada qual está a se construir uma realidade própria, totalmente subjetiva, sim? Que para ele é o que eu acho que Deus é. Porquanto, obviamente, a minha opinião, o meu sentir do que é Deus, vale outro tanto do que o sentir de qualquer outra pessoa. Eu não posso impor a minha verdade, outra expressão que eu estou ouvindo muito, não posso pretender impor a minha verdade para os outros. Porque a minha verdade seria superior à verdade de João ou de Ana.
Não faz sentido. Ou seja, não posso pretender eu ter a experiência religiosa, a única experiência religiosa. Porquanto, vamos partilhar aquelas experiências. Vejam os retiros modernos. A gente se sente um circulinho e tu, para ti, quem é Jesus? Não sei o quê. E então, vamos partilhar aquela experiência religiosa que vale outro tanto para cada qual dos participantes desse circulinho, e cada um deles vai também enriquecer-se da experiência dos outros. Ou seja, que se calhar o João tem um sentimento de uma maneira que a Ana pois, tem outro, mas descobre que finalmente a ideia do outro também era interessante e faz parte da minha experiência. Então vamos progredir na fé mediante aquela partilha de opiniões, aquela partilha de experiências. E a fé vai crescer, digamos, mais no sentido de como as bactérias que estão a separar-se, duas, e mais duas, e mais duas, assim, e cresce, porque estou a partilhar aquela experiência, a adoptar certos sentimentos do outro. E a minha fé está a crescer, mas em conteúdo, mas de uma forma completamente subjetiva, não submetida a qualquer revelação externa. Então, há dois princípios nessa fé modernista. Uma que o modernista diz que é impossível atingirmos a essência das coisas que nós conhecemos. Na fé católica, mesmo ficando misterioso, quando eu digo creio em Deus, estou a atingir a realidade de Deus. Mesmo assim, de uma forma um pouco escura, um pouco confusa, porque ainda não estamos na visão beatífica. Mas quando digo que a Santíssima Trindade é o mistério de um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estou a dizer realmente o que é Deus na sua essência. Com toda a imperfeição nas nossas palavras, mas atinge aquele conhecimento da essência de Deus. Através de um véu, como diz São Paulo, etc., mas atinge a essência de Deus. Para o modernista, nada disso. E a inteligência, são sumamente pessimistas, a inteligência é incapaz de atingir a essência das coisas. Permanece ao nível dos fenómenos, que é um fenómeno simplesmente o que eu posso perceber pelos sentidos. Estou a ver coisas, estou a sentir coisas, a ouvir coisas, a sentir no meu coração qualquer coisa que brota lá, pois eu fico na altura dos fenómenos. Pronto. E depois, outro princípio, a partir desse agnosticismo, ou seja, essa incapacidade da inteligência a atingir a essência das coisas, temos outro pilar do modernismo, que é o imanentismo. Palavras técnicas um pouco difíceis, talvez. Imanere, ficar dentro. Ou seja, que a fé para o modernista é algo que nasce de dentro e que não tem qualquer recepção de algo externo. Nem chega a Deus, nem vem de Deus. Todo fica em mim. Então, imanência vital. É uma vida que temos nós lá dentro, sim, nas tripas, finalmente, sim, uma coisa sensível, sentimentos, pois, e que vai ser analisado. Qual é, então, digamos, as religiões que são para os modernistas? Porque, de facto, constatamos, esse é um fenómeno também, que há na Terra católicos, bom, cá em Portugal são a maioria, temos também protestantes, temos ortodoxos, temos budistas, temos islâmicos, temos etc, etc. Toda uma série de religiões diferentes. Que, obviamente, não estão a dizer a mesma coisa de Deus, um que a outra. Então, há uma verdadeira... não. O que há são distintas tradições religiosas. Que são estas tradições religiosas? Já também cuidado com o uso de termos que têm um cheiro católico, mas que dentro estão muito podres e que não representam a mesma coisa. As tradições religiosas que são: há homens extraordinários que cada tanto aparecem e que eles têm aquela sensibilidade muito maior e muito mais perfeita do que outros. E então vão ter experiências religiosas e, porquanto, um sentimento religioso muito mais definido, muito mais como pujante, digamos, do que a maioria dos homens. E então aqueles fazem descobrem. Há um tal Jesus, por exemplo, que foi um homem maravilhoso, sim, que descobriu que Deus é o nosso Pai. Ele teve essa experiência de ser filho de Deus. Não é filho de Deus, já cuidado. Não. Mas teve a experiência.
Ele sentiu que era o Filho de Deus. Portanto, é o Filho de Deus, subjetivamente falando. Sim. Por isso que essa gente, quando a gente lê os escritos de um padre Borges, por exemplo, ou de certo bispo do norte que teve esta ousadia e a tontura de dizer, ou seja, dar uma entrevista conjunta com aquele herege, pois, temos um padre Borges que vai dizer exatamente isso. Essa gente não acredita realmente que Jesus seja propriamente o Filho de Deus, seja o Verbo de Deus feito homem. Eles acreditam apenas que Jesus sentiu essa filiação de Deus como um pai, aquela relação, mas puramente como um sentimento interno, como uma experiência religiosa, que depois todos nós, os católicos, aliás, os cristãos, que nos identificamos com aquela experiência religiosa, pois, eu também sinto que Deus é o meu pai, então sou cristão. Porque partilho dessa experiência mais intensa, mais perfeita, do tal Jesus, que pela primeira vez depois teve aquela experiência e fez escola, finalmente. Então, os cristãos, segundo o modernismo, seríamos aqueles que partilhamos uma experiência tida primeiro por um tal Cristo, sim, que sentiu que ele era filho de Deus. Mas, como vemos, para eles não tem qualquer realidade objetiva. Não é como para nós católicos a encarnação do Verbo de Deus. É simplesmente ele sentiu-se. E porquanto sim, não vão negar que seja Jesus. Não, era mesmo. Ele sentia-se o Filho de Deus. Bom, sentia-se ou era? Sim, ou é? Não. Nós professamos que nosso Senhor Jesus Cristo é o Verbo de Deus feito homem. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que tem assumido mais uma natureza na união hipostática com a sua natureza divina. Bom, então, essas religiões, obviamente, são diversas, porque respondem a distintas experiências. Há uma melhor do que as outras, não é de que posso dizer uma coisa dessas. Não, o que vamos ter é respeitar aquela diversidade de experiências religiosas. Não posso dizer que o budismo seja inferior à experiência cristã. É outra coisa. Porquanto, o que é o que vamos fazer? Primeiro vamos deixar em paz cada um professar a sua religião, porque eu não posso impor uma religião especial, isso seria uma ditadura, pois tenho que deixar as experiências todas, pois terem o seu direito na cidade de expressar-se livremente. Temos a famosa liberdade religiosa do Concílio Vaticano II. Cada um pode, pois, em consciência, escolher a religião que quiser e professá-la abertamente. É um direito humano, supostamente. E não há, para eles, objetividade das verdades. É puramente subjetivo. Portanto, entende-se nessa perspectiva que pois, não posso impor a minha visão das coisas, a minha opinião apenas, sobre as outras. E há outra consequência, é o ecumenismo. O que vamos fazer? Brigar? Não faz sentido. Pregar para os outros? Não. Há um Papa bem conhecido nestes tempos que disse que pregar para outras religiões na óptica de convertê-las para a fé católica era um pecado contra o ecumenismo. Porquê? São lógicos. É como uma prepotência para eles, uma prepotência terrível. Alguém dizer a minha verdade como católico é superior à tua como budista, ou como muçulmano, ou como o que for. Porque se estamos em afirmações subjetivas, obviamente, pois porque eu teria razão mais do que o outro. Então, vai ser uma coisa complementar. E assim como disse que no retiro espiritual moderno, as pessoas sentam-se em um circulinho assim para conversar sobre a sua experiência de Jesus, as religiões também teriam de fazer a mesma coisa. Sentar-se juntas, bom, temos visto isso demasiadas vezes, sentar-se juntas para partilhar e conversar sobre as distintas experiências religiosas. E por isso vemos monges católicos a irem para o Tibete a fazer experiência com monges tibetanos que são basicamente budistas, etc. Porquê? É preciso partilhar experiências para enriquecer-se mutuamente. Nós católicos vamos aportar aos outros essa noção da paternidade de Deus, que nós somos filhos de Deus. Mas o muçulmano vai aportar aquela transcendência de Deus, aquela grandeza de Deus, se Deus terrível, sabe, que juiz, etc. Bom, os judeus será outra coisa, ou etc, etc. Cada um vai
aportar, digamos, algum elemento, partilhar a sua experiência e as pessoas vão se enriquecer das distintas experiências religiosas. Qual é o papel, então, neste caso, do magistério da Igreja? Porque eu já te digo, então, se todo é subjetivo, como já não faz falta ter um Papa a promulgar dogmas e esse tipo de coisas. Então, mas ele tem previsto todo. É como repensar completamente a religião católica, retomar as palavras e mudar completamente a substância interna. Tem tirado o núcleo da célula, digamos, e substitui por outro núcleo, e aparentemente a célula é tudo igual, mas o núcleo dela é outro. Pronto. Então, o magistério, ele vai ter como função, nesta óptica, de regular, de interpretar, de ouvir. Veja quantas vezes o Papa Francisco diz: eu ouço o povo cristão. São coisas, quando a gente conhece a encíclica Pascendi, alarme que salta imediatamente. Sim, é modernismo puro. Discernir, e por isso também aquela mania de convocar sínodos por si ou por não, sim, constantemente sínodos, porque trata-se, a autoridade tem como papel de ouvir o povo cristão, de analisar qual o sentimento religioso do povo cristão, na sua maioria, neste momento, e de dizer o que é a fé dos cristãos, para que todos possamos concordar, neste momento, nessa profissão de fé comum entre todos os cristãos. Porque, obviamente, ninguém pode viver numa sociedade em que dispara para todos os lados. Então, é fundamental ter uma unidade. Nós, católicos, acreditamos na unidade, na fé, todos professamos a mesma fé, temos os mesmos sacramentos e obedecemos à mesma autoridade, sim, que é Cristo e o seu vigário na terra. Bom, os modernistas não vão falar de unidade, aliás, falam muito disso. Por quê? Porque aquilo é como um caldeirão que está constantemente a ferver. Porquanto tende, assim como o leite, a sair do caldeirão, sim, e para eles é mesmo preciso algum princípio de unidade. Então, o Papa cobra uma importância ainda muito maior do que antes, porque o único garante da verdade do momento é ele. Porque ele ouve, ele interpreta e ele diz a verdade do momento. Para ser católico, é preciso estar em união com o Papa. Por quê? Porque é a única forma de saber o que é o que temos de acreditar neste momento. Porque como isto evolui constantemente, pois nós temos de ter uma referência. Alguém que diga, pois, que é o que é preciso crer neste momento. E o Papa, a autoridade, vai ter como função, no sistema modernista, uma de travar aqueles que vão demasiado rápido, sim? Aqueles que estão adiantados para a sua época. Então vamos, por exemplo, castigar os teólogos da libertação. Curiosamente, este diz: então o Papa já é um tradicionalista, porque castigou aqueles comunistas infiltrados. Não, é simplesmente que aqueles estão demasiado cedo, demasiado adiantados em relação ao resto. O resto dos fiéis ainda não está disposto a seguir aquela experiência. Então, calma. Então, voltem para trás, porque vão demasiado rápido. E como o cocheiro depois vai travar os cavalos para não irem demasiado rápido e o carro todo terminar para o barranco, pois o Papa também às vezes tem de mesmo sujeitar aqueles sujeitos, precisamente, que vão demasiado rápido. E depois, na parte de trás do comboio, tem sempre aqueles saudosistas que querem ficar com formas do passado e que estão a esticar a fila. E então, como o bom pastor que acreditam que são, vão dar golpezinhos assim, ou golpes fortes, tipo, ou até excomungar, quando mesmo já não há forma. Se aqueles que querem ficar no ano 62, que é coisa que nós ouvimos sempre, pois então, se não há maneira de aqueles católicos se juntarem com o resto e aceitarem o conjunto de verdades de hoje, sim, então vamos fazer uma coisa: tratamos de atrair eles de novo para o centro, sim, ou deixamos eles em caminho e vamos excomungar eles e dizer que são uns horríveis lefebvrianos, que não servem e pronto, já não pertencem à Igreja. Porquê? Porque fugiram daquela unidade falsa, sim, que é em torno ao Papa, que ouve o povo de Deus, que vive a sua experiência cristã do momento. Sim. Então, vemos que realmente trata-se de uma perversão total
da fé. Porquanto não há uma reconciliação possível entre aquela igreja modernista, nascida do concílio, e a igreja católica. De facto, são duas igrejas que coincidem no mesmo sítio e nos mesmos sujeitos, mas que não são, ou seja, a igreja conciliar não pode ser, de jeito nenhum, a igreja católica. E porquanto nós temos de precaver-nos muito. E dá para perceber porque São Pio X chamou o modernismo, a heresia modernista, de esgoto coletor de todas as heresias. Porquê? Porque destrói a raiz da fé, a natureza própria da fé. E então vamos ter todas as verdades que começam a ser mexidas, ser interpretadas, ser reinterpretadas de uma outra maneira. Por exemplo, há outro Papa ainda vivo, que quando teólogo, escreveu um livro em que nega a ressurreição física do Senhor Jesus Cristo. Um livro que foi reeditado depois, quando recém-eleito Papa, e a primeira coisa que fez foi reeditar as suas obras completas, e não há qualquer nota que explique que, bom, isso eu escrevi quando era e já não acredito nessas coisas, já acredito na ressurreição física do Senhor Jesus Cristo. Para um modernista, a ressurreição de Cristo acontece no coração dos filhos. Eu estou a sentir que Jesus está presente comigo e que a morte não fez nada com essa relação. Sim, bom, uma esposa pode dizer isto de sua esposa, sim, bom, é lindo, digamos, é um sentimento natural de sentir que, bom, estamos ainda juntos, muito bem. Mas, obviamente, a ressurreição de Cristo é muito mais do que simplesmente ou ter uma lembrança viva, digamos, dentro do seu coração. É mesmo a reassunção do seu corpo pela alma de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ressurreição em que Nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu verdadeiramente, volta a viver verdadeiramente, de uma vida mais perfeita ainda, sim, mas é uma realidade física objetiva. Não se trata apenas de eu sinto que Jesus vive no meu coração. Então, o Pai Borges ainda dizia isto na sua entrevista. Ou seja, assim, todo é subjetivo. Sim. Ou seja, não há nada que seja realmente objetivo. Tudo é questão de sentimento. E podemos tomar todas as verdades, mas quando li aquela entrevista, a conclusão a que chega imediatamente, esta gente, quando menos o Sr. Padre Borges, e esperemos que não o Sr. Bispo Linda, essa gente não acredita na divindade de Jesus Cristo. É impossível. Com o que dizem lá, é impossível. Então, são pessoas que não têm a fé, mas não apenas porque negam a ressurreição, não sei o quê, mas porque a sua fé está completamente vazia da sua substância e substituída por outra coisa. Esse sentimentalismo modernista. Então, obviamente, o combate entre a fé católica e aquela fé modernista, entre a Igreja Católica e aquela Igreja Conciliar, é um combate que é questão de vida e morte. Uma das duas tem de morrer. Não pode coexistir muito tempo aquilo. Ou seja, por enquanto tem essa coexistência. Mas é uma questão, forçosamente, após de um tempo que pertence a Deus, não sabemos quanto tempo, mas uma das duas tem de morrer. A vantagem que nós temos é que já sabemos qual das duas vai morrer. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo tem dado promessas da vida eterna à Igreja Católica, não à Igreja Conciliar. Não ao invento dos homens. Porquanto as heresias todas, e especialmente aquele esgoto corrector de todas as heresias, que é o modernismo, é morto e mortífero em si mesmo. Porquanto causa a morte da Igreja. Sim? E é como um cancro. As próprias células estão que crescem de forma totalmente anárquica, estão a matar o corpo, mas ao mesmo tempo elas morrem. Então nós sabemos que essa vitória vai acontecer com toda certeza. Por isso mesmo que sejamos poucos, não importa. Ou seja, o que importa é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não temais, porque já vence o mundo. O Senhor Jesus Cristo já tem vencido aquelas heresias todas. E, ao fim, quem vai ressurgir das cinzas desta Igreja Conciliar é mesmo a Igreja Católica. Porque não pode sobreviver. De facto, é só ver um pouco o promédio da idade dos sacerdotes nesta Igreja Conciliar.
Eles são velhos porque nascem velhos, vivem velhos e morrem velhos. São velhos porque já são gastos, porque não são católicos, não vivem da juventude eterna de Nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós temos a segurança absoluta de, ao fim, vencermos. Mesmo se atualmente estamos um pouco no fundo do poço, aparentemente está tudo mal. Mas nós abrigamos no nosso coração, na nossa fé, o mais profundo da nossa fé, pois essa certeza de, primeiro, professar a fé verdadeira, depois temos uma esperança inquebrantável, porque apoiamos não nos nossos méritos, não nos nossos meios, que são ridículos, não nos tapemos os olhos, sim? Não somos nem os mais bonitos, nem os mais inteligentes, nem os mais sábios, mas somos os que nos apoiamos em Deus, porque seguimos simplesmente o que Deus tem previsto para a sua igreja, os meios que a igreja tem, e então somos invencíveis, absolutamente. E também o nosso combate descansa na caridade. Caridade para com Deus, obviamente, porque primeiro não podemos abandonar Deus. Quem nos separará da caridade de Deus, do amor de Deus, diz São Paulo? Pois ninguém, nem sequer um Papa, nem sequer um Bispo, tem o poder de separar-nos do amor de Deus. E depois, caridade também para a Igreja, porque o nosso combate, se bem às vezes consiste em dar golpes em tal ou qual dos papas, dos bispos e dos fiéis que se terá para defender a fé católica, esses golpes mesmo procedem da caridade. Assim como um pai que vai corrigir fisicamente o seu filho, faz não para castigar o filho, assim, para o filho ficar ferido, não sei o quê, não por maldade, mas pelo contrário, porque ele ama o seu filho. Então nós amamos profundamente a Igreja e por isso que não podemos deixar que alguns, ou muitos, desfigurem também a Igreja. Então temos realmente que, neste domingo em que admiramos a fé do centurião, pois nós também sermos os centuriões do século XXI, ou seja, homens e mulheres de fé que realmente acreditam na revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, transmitida fielmente desde os apóstolos até o fim do mundo pelo magistério perene da Igreja, e que vivamos profundamente daquelas verdades, porque isto sim é verdade, essa verdade revelada, essa verdade transmitida através dos séculos, tem de ser uma verdade vivida. Não porque a vida seja a que fabrica a verdade, mas porque a verdade é que fabrica a nossa vida cristã. E então nós temos de alimentar-nos daquela verdade pelo estudo, pela oração. Temos de viver essa verdade, especialmente na contemplação, e aplicando os mandamentos e as virtudes, os exemplos de Cristo na vida cotidiana. E fazendo isto, de alguma maneira, vamos vencer aquele Goliat do modernismo, que parece ter todos os meios do mundo para vencermos, mas nós temos aquela pedrinha do rio, aquela verdade, sim, que na fisga da nossa fé vai dar direito na frente daquele gigante que vai cair e perder a sua cabeça em qualquer momento. Isso é uma verdade, é uma certeza absoluta que nós temos, porque Nosso Senhor já tem vencido o mundo e Nossa Senhora nos promete que ao fim o seu coração imaculado pois triunfará. Yes.